Nós vamos brincar de Fluminense aqui, porque a gente falou do Flamengo e da defesa do Flamengo na semana passada. Nos últimos 12 clássicos, o Fluminense não ganhou nenhum. E dos últimos 12 clássicos, 6 foram contra o Flamengo. 3 vitórias do Flamengo e 3 empates. Me parece que uma das coisas... O Rodrigo discorda de mim, hein? Pode discordar à vontade, evidentemente. Uma das coisas que está funcionando no Flamengo para jogar contra o Fluminense é a pressão na saída de jogo. E aí eu estava levantando os números do jogo passado, porque assim, o Flamengo só recuperou 2 bolas no campo de ataque. Só 2 interceptações. Nenhum dos desarmes do Flamengo aconteceu no campo de ataque. Então você vai dizer, mas então não é essa a diferença. Então não é essa a diferença, a pressão no campo de ataque que o Flamengo faz. O Flamengo aqui está de azul. O Fluminense de grená, digamos assim. Pode não ser só isso. Mas apesar do Flamengo ter interceptado só 2 vezes no campo de ataque, dos 25 passes errados do Fluminense no jogo no Fla-Flu da semana passada, 15 foram nesse setor do campo aqui. 15 de 25 passes errados do Fluminense no jogo foram na saída de bola. Então, quando você pressiona e dificulta que o Fluminense faça aquele jogo, que até o Manchester City teve dificuldade de controlar, superioridade numérica, 4 contra 1, 4 contra 2, e a bola ultrapassa a primeira pressão, o Flamengo pode não recuperar aqui, mas o passe sai errado para a lateral, o passe sai errado para recuperar no campo de ataque, o passe devolve a bola para o Flamengo. Primeiro ponto que o Fluminense precisa resolver para tentar fazer o que fez no ano passado, que a última vitória foi 4-1, mas tinha sido 2-0 para o Flamengo, o primeiro jogo da final do ano passado. Ou seja, a situação para o Fluminense é idêntica à que ele conseguiu virar, exceto por um fato, que o Flamengo de hoje é muito melhor do que era um ano atrás. Não discordo não, PVC. Na verdade, o Flamengo sempre, quando parou o time do Fernando Diniz, foi marcando pressão. Com o Vitor Pereira foi assim, com o Sampaoli na Copa do Brasil também foi assim. Eu concordo contigo que a diferença é que o Tite marca a zona, né? Então ele, claro, que quer roubar a bola ali na posição na frente, mas o principal é impedir o Fluminense de jogar. O Fluminense não conseguiu jogar no primeiro jogo. E ao negar o jogo ao Fluminense, ele domina o jogo, porque ainda que ele não recupere exatamente na intermediária ofensiva, ele tem a bola quase o tempo inteiro para voltar para cima do Fluminense, né? E aí o Fluminense, sem conseguir jogar, acaba o Flamengo tendo tido várias chances ali de gol, né? É um jeito de marcar pressão um pouco diferente do que foi com o Vitor Pereira e o Sampaoli, que também foram bem, pelo menos em 3 jogos, né, contra o Fluminense. Aqui na nossa enquete, quem passa para a final? Flamengo e Vasco, 43%. Flamengo e Nova Iguaçu, 36%. Fluminense e Nova Iguaçu, 11%. E Fluminense e Vasco, 10%. Quem passa, PVC, para eu anotar aqui no nosso bolão? Eu acho que Flamengo e Vasco. Acho que passam Flamengo e Vasco. O Vasco tem a vantagem que o Ramon Dias disse na semana passada, que é de ter descansado a semana inteira, diferente do que foi uma semana, porque o Vasco jogou na quinta-feira da semana passada contra o Água Santa e depois contra o Nova Iguaçu no domingo. E o Vasco não tem um time brilhante. Então, o cansaço é um ingrediente que está posto. É um adversário do Vasco. Dessa vez o Vasco não tem o cansaço. E o Nova Iguaçu viajou para Brasília para voltar para o Maracanã. Outro fator favorável para o Vasco é jogar no Maracanã, mas essa é uma decisão do Nova Iguaçu. A Nova Iguaçu quis jogar no Maracanã. Deixou claro que queria jogar no Maracanã. Vendeu o mando, né? No final das contas, né, PVC? Não acho, Vendeu o mando. Vai receber renda, em troca de uma renda, vai ceder o mando de campo pro Vasco, que vai ter a torcida toda majoritária. Eu discordo de você, porque o Maracanã é um estádio do estado do Rio de Janeiro. E o Nova Iguaçu joga num estádio o mandante não vai ser o Vasco? Com 90% por vontade dele. Isso é completamente diferente, bem, Rodrigo. Vontade do Nova Iguaçu, mas você nega que quem vai ser o mandante de fato no domingo vai ser o Vasco? O Vasco vai ter toda a vantagem de torcida. Eu não disse isso. Eu disse isso. Eu falei isso.
Estou te Tô perguntando. perguntando, você tá Não, eu dizendo estou que não é perguntando, eu tô que o Vasco perguntando não para é você. que não teve Rodrigo, eu inversão disse de o mando. seguinte: o que você disse, que eu, como se eu tivesse dito, eu não disse. Eu não disse que o Vasco não vai ter vantagem. Inclusive, eu disse que o Vasco vai ter uma outra vantagem, que é jogar no Maracanã com a torcida, por vontade do Nova Iguaçu. Agora, não, Verdade. na minha opinião, não caracteriza uma inversão de mando, porque o Nova Iguaçu é um time do estado do Rio de Janeiro que vai jogar num estádio que pertence ao estado do Rio de Janeiro. Tá se prendendo aos formalismos, né? No final das contas, o Vasco vai ter 90%, 95% da torcida. Enfim, Bom, é ele isso. vai jogar onde? Vai jogar em Nova Iguaçu? Se ele jogasse em Volta Redonda, ia ter quanta porcentagem de torcida no Nova Iguaçu? É totalmente diferente jogar em Volta Redonda e no Maracanã. Você sabe disso, né, Mas PVC? o Nova Iguaçu é que quer jogar no Maracanã. Ele só estava sendo Não, impedido de jogar no Maracanã. pelo regulamento, ele tem direito de jogar e tem direito de ter a cessão do estádio. Tudo certo. Eu só estou falando que é óbvio que é uma inversão de mando de campo. O Vasco vai ter os 2 jogos com a maioria da torcida. Então, é uma Eu inversão de mando de campo. acho que tem um pecado do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro, que é não exigir há 30 anos que os clubes, tirando Volta Redonda, tenham o seu estádio. O certo seria Nova Iguaçu e Vasco jogarem em Nova Iguaçu. Acontece que o Nova Iguaçu não joga em Nova Iguaçu nem na fase de grupos, nem na Taça Guanabara. Mas o certo seria há 30 anos. O Bangu não joga em Bangu. É inacreditável que a Federação do Estado do Rio de Janeiro não obrigue os clubes a terem um estádio, digamos, num prazo de 3 anos. Olha, você não tem um estádio hoje, Madureira, mas nos próximos 3 anos você precisa ter um estádio nesta e nesta condição. Eu vou te ajudar financeiramente, ou o que quer que seja. Quando você joga, se o Bragantino ganhar da Inter de Limeira, Bragantino e Palmeiras na semana que vem vai ser no Abia Bichedi. E se for Inter de Limeira e Palmeiras, vai ser em Limeira. A não ser que Inter de Limeira queira fazer uma manobra para jogar em outro lugar, que a federação outro dia não quis permitir. O São Bernardo ia jogar no Morumbis contra o Corinthians. O São Bernardo disse: não, eu não quero. Quis. Não Exatamente, quero. porque tinha maioria de torcida, tinha maioria de torcida ontem do Corinthians no estádio Sim. São Bernardo. Só que é totalmente diferente jogar com um estádio com 60 mil pessoas e um estádio que tem 10, 15 mil, não sei exatamente a capacidade do estádio do São Bernardo. Eu já fui, aliás, ao 1º de maio. É 10 mil, 15 mil uma vez. Tem 15 mil lugares, só lota com 11 mil. E tem tido 7 mil, 8 mil. O São Bernardo joga na Vila Euclides, porque o São Bernardo tem o estádio da Vila Euclides. O certo é do Nova Iguaçu ter o estádio em Nova Iguaçu. Acontece que não tem. E aí a decisão do Nova Iguaçu foi jogar no maior estádio do estado ao qual ele pertence. Como aconteceu quando o São Caetano jogou no Pacaembu a final da Copa Libertadores, porque não podia jogar naquela campanela pela capacidade. Então, eu só discordo que seja inversão de mando de campo. Por quê? Porque o Nova Iguaçu tomou a decisão. O Nova Iguaçu quis jogar no Maracanã. Vai ter divisão da renda, é verdade. Ele vai arrecadar, porque ele decidiu assim.